Bom dia para todos, bom dia pessoal, bom dia Cristiane, está aqui para mais uma live da inovação aí para falar hoje sobre gamificação e compliance. Obrigado pela sua presença, Cris. Bom dia, Fernando, bom dia a todos. Bom, hoje a gente vai ter uma agenda bem legal, né? A gente tem recebido, a inovação trabalha com gamificação há muito tempo e a gente percebe que tem uma vontade, uma necessidade muito grande das empresas em trazer coisas diferentes para compliance, trazer gamificação para compliance, trazer engajamento para compliance. A gente tem sido muito procurado. E nós tivemos, né, no ano passado, desde o ano passado, esse ano novamente, aí a experiência de trabalhar trazendo soluções de gamificação para compliance para ultracargo, tá? Aí daqui a pouquinho a Cris vai se apresentar, ela vai falar um pouco dela, não vou fazer um spoiler, ela que vai se apresentar. E eu vou começar agora compartilhando uma apresentação com vocês para falar um pouquinho de quem é a inovação, qual que é a nossa metodologia, qual que é a nossa agenda de hoje, e depois eu vou passar a bola para a Cris para ela contar o caso dela, como ela usou, né? Acho que esse é um grande objetivo aqui hoje, como ela usou da gamificação, como é que ela conseguiu gerar engajamento, como é que ela usou jogos para trabalhar esse tema que muitas vezes é tão árduo, tão hard, né? Como compliance, integridade e assim por diante. Então, eu vou compartilhar uma tela aqui agora com vocês. Legal. Muito bom. Muito bem, então falar um pouco da quem que é a inovação, para quem não conhece, né? A gente começou, a inovação já existe há mais de 15 anos, mas em 2010 nós começamos a desenvolver soluções digitais, né? Com games digitais, plataformas. A partir de 2012 a gente começou a trabalhar com customização de games, depois em 2015, nós 16 começamos a desenvolver games customizados para compliance. Em 2020, 2019, a gente começou a ter aí a utilização de games para Compliance Week, né? E hoje a gente tem já um metaverso, um jogo de metaverso para compliance, outros tipos de jogos presenciais, tem uma série de soluções para engajar as pessoas com os temas de integridade, compliance aí nas suas organizações. Falar um pouco como que funciona, por que a gente, afinal de contas, usa jogos, né? A gente quer que o compliance, a integridade, fique numa caixinha de memória de longo prazo, que nosso cérebro guarde essas informações num lugar que ele vai ficar permanente. Por quê? Porque se a gente guarda num lugar permanente, a gente consegue usar depois, né? E como é que faz isso, né? Para o nosso cérebro entender que aquele assunto é importante, a gente precisa estimular as 3 áreas do sistema nervoso central, né? Quando a gente estimula essas 3 áreas, o sistema reptiliano, né, que é de ação, movimento, o límbico, que é o emocional, e o neocórtex, que é o racional, de alguma forma, quando a gente consegue estimular essas 3 áreas, o cérebro fala: ah, essa informação é importante, eu vou colocar ele em um outro arquivo, que é o arquivo de coisas importantes e que vão permanecer, né? E como é que a gente faz isso com jogos, né? Por que os jogos têm a capacidade de gerar essa memória de longo prazo? Eu estimulo o sistema reptiliano com pontos, com ranking de grupos, com ranking de influencer, como eu vou mostrar para vocês, né? Mas o jogo estimula uma coisa que é muito, 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 muito importante, que é o sistema límbico, que é o sistema emocional. Então, as pessoas se divertem, as pessoas têm contato umas com as outras nos jogos que a gente desenvolve, uma pode desafiar a outra para jogar. Então, quando você tem essa conexão social, você estimula muito o sistema límbico, né? E o sistema límbico, ele é a chave do engajamento, né? Visto aí, as redes sociais estão aí para exatamente reforçar esse ponto. E por fim, o neocórtex, que são os conteúdos. Então, os conteúdos direcionados para integridade, compliance, integrados com o jogo, fazem com que as pessoas aí consigam lembrar e aplicar essas informações depois. Então é isso. Quando eu tenho aí a estimulação do sistema emocional, a conexão social, junto com ação, junto com pontos, com rankings e junto com um conteúdo muito bem estruturado, a gente consegue ter aí uma semana de compliance, enfim, uma ação de compliance ao longo do ano que as pessoas vão lembrar e nunca mais vão se esquecer, tá?
Aqui são algumas empresas que trabalham conosco, né? Aqui coloquei aí na Ultracargo assim no meio que a Cris está representando aqui hoje, mas a Caixa Seguradora, a Daimler, a Sumitomo, Gerdau, Abassi, Balduco, Tigre, todas essas empresas utilizaram nossos games digitais, né, ou diferentes tipos de games para trabalhar suas questões e gerar engajamento das pessoas com compliance, né? Eu costumo brincar, né? Eu sempre falo o seguinte: que o compliance, integridade são temas que eles naturalmente são mais hard, são mais duros. Então, a nossa tendência, tá, gente, como desenvolvedores de games e soluções de aprendizagem, é fazer soluções mais divertidas ainda do que o normal para esses temas. Então, quando o tema é muito duro, a gente tende a desenvolver jogos mais legais, por quê? Porque aí a pessoa até quebra aquele gelo, né? Aquele ranço que, nossa, ela vem a área de compliance, né? Que está cobrando, aquele tipo de coisa. Então, os jogos são mais divertidos até do que o normal, mais engajadores, exatamente para quebrar essa barreira e aproximar as pessoas das áreas de compliance, né? Quais são nossas intenções, né? A nossa intenção com esse evento de hoje, tá, gente, com essa 1h30, é trazer inovações de aprendizagem para as empresas que necessitam disseminar compliance e engajar seus colaboradores, tá? Esse é o nosso grande objetivo, né? Como que a gamificação pode ser trabalhada com compliance? Como que as inovações de aprendizagem podem ser trazidas para esse desafio de compliance? E o que a gente vai ter no nosso dia, né? A gente vai trazer casos práticos, que é a melhor coisa do mundo, né? Para a gente saber como isso foi aplicado. Estamos aqui com a Cris para falar do caso dela na Ultracargo, impactos da gamificação de compliance nas empresas. A gente vai navegar e vivenciar um pouco essas soluções gamificadas de impacto. Eu vou mostrar algumas delas, já vou começar mostrando uma, né? E mais importante do que tudo, tá, gente? Gerar perguntas, né, entre os participantes. Então já fica aqui meu mega convite para vocês, de todo mundo fazer perguntas pelo chat que o pessoal vai passando aqui para a gente. E aos poucos a gente vai respondendo as dúvidas e perguntas que vocês têm. Na medida que a gente for falando, eu vou trazer, eu faço a pergunta e a Cris vai respondendo, né? Acho que isso é o mais legal, é vocês poderem tirarem dúvidas, curiosidades, a gente poder dialogar bastante aí com todo mundo que está participando, tá? Muito bem. Então, como é que vai funcionar? Eu vou falar um pouquinho, né? Já falei, estou falando um pouco da inovação e vou mostrar o Compliance Play agora, que é uma das nossas soluções, acho que é o nossa solução mais conhecida, né, de compliance. Aí daqui a pouco, né, a Cris vai entrar para falar um pouquinho, né, da experiência dela, né, de como é que foi o caso dela, como é que ela trouxe. Depois a gente vai abrir aí para perguntas e respostas. Até durante o papo da Cris também, a gente pode responder algumas perguntas, mas depois a gente tem uma área para isso. No final, né, vou demonstrar uma outra solução, que é um jogo do Compliance City, e a gente abre para perguntas finais para o encerramento. Tá? Então vai ser bem rápido, aí, com bastante foco no compartilhar da experiência da Cris aí, da Cristiane com a sua aplicação do Compliance. E para a gente começar, tá, gente, eu vou falar do quê? Eu vou falar do Compliance Play, que é o jogo do caso, né, do case que a Cristiane vai estar trazendo. Então, vou mostrar um pouco de como é que funciona esse jogo para vocês visualizarem. Depois, quando ela estiver contando o caso dela, vocês conseguem entender, né, falar, foi esse jogo, é assim que funcionava, tá? Então, eu vou abrir aqui uma tela, né, para vocês. Só um minutinho. Muito bem. Esse daqui, tá? É o jogo, é o Compliance Play. Cris, você está vendo a minha tela aí também? Não, Consegue ver? perfeito. Sim. Beleza. Tá joia. Então, isso aqui é uma demonstração só, né? Como é que ele funciona, né? Esse foi o jogo que a Ultracargo utilizou. Então, primeira coisa, né? A gente customiza a logotipia, coloca o nome da empresa aqui, coloca as cores, né? E coloca também, ele já vem com um conteúdo focado em compliance, mas cada cliente acaba colocando perguntas e situações deles aqui, tá? Quando a pessoa entra no jogo, tá? A primeira coisa que
que essa pessoa vai fazer é passar por um tutorial aqui do jogo, né? Ela pode jogar no celular, no computador. Então, nesse tutorial ela vai ver aqui, poxa, eu posso jogar contra o computador, ou posso desafiar alguém especificamente, ou posso pedir para o computador, para o celular, né, para o sistema desafiar alguém para eu jogar. Depois disso ele vai jogar, vai aparecer uma roleta para a pessoa clicar e vai girar uma roletinha para ela jogar. Ela vai ter um desafio ali para ela responder, uma pergunta, uma situação, né? Eu gosto sempre desse mix das duas coisas. Se ela acertar 2 vezes, ela tem direito a escolher um troféu, uma medalhinha, né, de algum assunto que ela queira, seja corrupção, lavagem de dinheiro, código de conduta, ESG, segurança, o que cair. E ela tem sempre um tempo para responder e desafiar seus colegas, né? Então eu vou mostrar na prática. Então, quando a pessoa entra no jogo, ela passa no tutorial, ela vai ser chamada para escolher aqui um avatar, né? Que pode ser um avatar pop, pode ser um bichinho, pode ser uma fruta, né? E a pessoa escolhe qual avatar ela quer ser representada dentro do jogo. Isso aqui já ajuda, tá? Na questão do límbico lá que eu falei, do sistema límbico, então as pessoas já já se identificam, né? Começam a se identificar com o jogo. Tem muitas pesquisas que falam sobre a importância do avatar. E aí ela começa a jogar, né? Quando ela entra aqui, ela vai, poxa, eu estou jogando aqui contra a máquina, né? Contra o computador primeiro. Então, eu giro a roleta, caiu a SG, né? Qual das alternativas? Eu venho aqui, respondo uma pergunta sobre SG, errei, ele fala qual que é a pergunta verdadeira, beleza, pergunta correta, eu vou girar de novo, né, a roletinha. Proteção de dados, aqui está falando um pouco de LGPD, né? Esse aqui é um conteúdo aleatório, tá, gente? Assim, ou, né, vou girar aqui a roleta e vai por exemplo, corrupção e lavagem de dinheiro, que é uma coisa já de compliance, né? Qual alternativa não representa uma possível consequência decorrente na prática de atos de corrupção? Não representa, né, uma possível consequência. Aplicação de multa, não há consequências por ser prática comum, proibição de fazer contratos? Não. Não há consequências por ser uma prática comum no Brasil, é uma resposta correta. E assim ele vai jogando pontos, vai que ele vai ganhando poucos pontos aqui. Só que aí eu entro aqui, poxa, o que eu posso fazer? Eu vou vir aqui e posso desafiar meu colega, né? De novo, aí liguei ali minha maquininha, meu botão social, né? Vou desafiar aqui a Maria Eduarda, né? A jogar, né? Um pouquinho, ela recebe aquele convite, ela recebe aqui embaixo, né? No próprio jogo ela vai receber. Tem um monte de gente aqui que está me desafiando, né? Esse Gabriel aqui, por exemplo. Quando você recebe um desafio, você tem 24 horas para você jogar. Se você não jogar, você perde por WO. Então, eu jogo até eu errar. Quando eu erro, eu passo a vez para o meu oponente. E assim eu vou ganhando o dobro de pontos se eu estivesse jogando contra o computador só, né? Então, só esse ponto, gente, aumenta muito a dinâmica, tal, como o jogo funciona, tá? E esses pontos aqui, né, vão sendo marcados aqui no ring. Você também pode desafiar alguém aleatoriamente. Você pode entrar aqui e pedir, eu não quero escolher alguém. O próprio sistema vai escolher alguém aleatoriamente. Então, corrupção e lavagem de dinheiro. Foi feito um contrato de consultoria falso para que o dinheiro sujo recebido. Meu Deus, né? Tá, então você clica aqui, a lavagem de dinheiro aqui embaixo, né? A resposta correta. Então, o que acontece? O bom desse jogo é que você não precisa acertar todas as perguntas, você aprende com seus erros, né? Porque sempre você vai saber onde está. E muitas vezes essa pergunta volta depois para você, né? Porque o jogo ele já tem uma base de umas 120, 130 perguntas, mas chega uma hora que você repete. E aprendizagem, gente, tem a ver com repetição, né? Então você repetiu uma coisa, então você vai ver aquela pergunta de novo que você errou, você vai aprender porque você vai fazer aquilo de novo, tá? O jogo ele tem algumas coisas muito interessantes, né? Primeiro, você consegue ver como é que tá suas estatísticas, né? Em confidencialidade, conflito de interesse, ambiente de trabalho, né? Isso é um ponto legal. Você consegue ter um certificado também, né? Então você pode estabelecer um mínimo de pontuações para você gerar um certificado para quem estiver jogando. E a gente pode ter diversos tipos de ranking, né? Deixa eu mostrar aqui um ranking para vocês real, para vocês verem como é que isso funciona. Espera só um pouquinho. Você pode ter diferentes tipos de ranking dentro do jogo. Então, o que acontece? Uma coisa é você trabalhar, né, dentro da sua campanha. Você vai falar assim, eu vou
eu vou dar o prêmio para os melhores pontuados, né, para as pessoas que tiverem melhores pontuação no jogo. Normalmente a gente já recomenda que vocês sorteiem, né, a premiação aí para os 50 primeiros, 20 primeiros, e não der para o primeiro colocado, porque isso pode gerar confusão, né? Então, a plataforma pode gerar para você tanto o ranking de usuários individuais, né, que são os indivíduos que estão jogando, aqui, ó, os usuários individuais do jogo. Pode gerar um ranking por equipes, né? Ou seja, você pode montar as equipes, departamento, diretoria, aqui é o individual, né? Então, todo mundo que está jogando aqui tem os primeiros colocados, mas está individualmente. Aqui você já tem as equipes, né? Então, isso é muito legal, tá, gente? Porque a gente percebe que o pessoal vibra muito quando ganha junto. Você ganhar junto alguma coisa é sempre muito mais forte do que você ganhar aquilo sozinho. Então, você pode falar, por exemplo, um prêmio de quem que foi o campeão, o champion de compliance daquele ano, né? E dar o prêmio para as pessoas tiram foto, comemoram, a área inteira comemora. Então, é uma coisa muito legal você ter essa cooperação, porque um chama o outro para jogar também. Então, aumenta bastante a adesão no jogo e na aprendizagem. E tem uma coisa que tem se mostrado fenomenal nos nossos jogos, né? Que é o ranking de influencer, né? O que é isso? Esses rankings de influencer são rankings que a pessoa ganha quando ela clica nesse botãozinho de compartilhar, ela manda uma mensagem por WhatsApp, que nem o TikTok, Kawaii, né? E fala assim: olha, entra lá no jogo com o meu código que eu vou ganhar um ponto de influencer. Então, são as próprias pessoas chamando outras pessoas para participar do treinamento de compliance, né? E assim, né, gente, eu brinco, eu falo sempre que a força do teu colega te chamando é muito maior do que a área de compliance te chamando para fazer um treinamento, né? Fala, entra lá, joga que eu vou ganhar pontos de influência. Ele vai tentar te convencer para ele mesmo ganhar os pontos, né? A gente percebe que só essa função de influencer dentro dos jogos tem aumentado de 30% a 35% a quantidade de adesão de pessoas nas campanhas, né? De tão forte que é isso, você ter um par seu te chamando para jogar. Então, esses são alguns recursos que a gamificação traz, né? Você ter o ranking de usuário, ranking por equipes, ranking de influencer, você poder também compartilhar os seus resultados numa rede social, tá? Isso tudo é customizado, tá, gente? Você pode ter os 3, pode ter um só, pode ter 2, como vocês quiserem. Mas são recursos, né, que a gamificação ajuda, né, para que você tenha aderência das pessoas na campanha que você está fazendo, tá? E até já contando um pouco do como, né, antes até da Cris entrar aqui para falar, esse é um jogo muito intenso, as pessoas jogam muito, então a gente gera relatórios com esse jogo, né, relatórios de pontuação individual, do que as pessoas acertaram mais, acertaram menos, mas ele é um jogo que é muito intenso, então normalmente as pessoas jogam por uma semana, 2 assim, já fazem muita pontuação, jogam um jogo inteiro várias vezes, tem um engajamento muito alto, né? Então ele é um jogo que se joga por períodos, né? Porque a pessoa realmente tem uma intensidade muito grande de todo mundo que está jogando. Aí a Cris vai contar um pouco de como é que foi lá para vocês, mas ele funciona nesse formato, né? Assim, de ter muito engajamento, tá? Então eu parei de apresentar aqui a minha tela e queria agora, né, já que você já conhece um pouco do jogo que a Cris vai contar aí para você de como é que foi a Ultracar, que eles usaram exatamente esse jogo da roleta, que é o Perguntados, né, para quem já jogou, é um Perguntados de compliance. E queria, assim, já começar convidar você, a Cristiane, aí a se apresentar, né? Quem é você, o que você faz, né? Aí se apresentar de uma forma livre e depois começar a contar para a gente aí como é que foi essa história, né, da utilização de gamificação na Ultracar. Bacana. Obrigada aí, Fernando, pela introdução. Que Bom agradeço. dia, pessoal. Eu sou a Cristiane Oliveira, né? Me chamem aí de Cris. Eu sou a gerente de integridade da Ultracargo. A Ultracargo é uma empresa do Grupo Ultra. Eu tenho aí mais de 20 anos de experiência de atuação, atuando em áreas de auditoria e de compliance, só em compliance aí já há mais de 10 anos.
E eu fico muito feliz com esse convite para poder falar com pessoas interessadas, né, nos temas de compliance, porque eu acredito que os desafios são os mesmos, as dores são as mesmas, né, as preocupações e expectativas são sempre as mesmas. E, independentemente de qual empresa que nós estamos atuando, o nosso público são sempre as pessoas, né? Nós precisamos atingir as pessoas, né? Chegar até as pessoas. E por isso a gente começou a fazer a Semana da Integridade, né? Que é algo, nós já temos, claro, trilhas de treinamentos obrigatórios, né? Que já existem na companhia, disponíveis para todos, mas a Semana da Integridade era um momento que a gente estava dedicando ali, que a gente dedica a disseminar os temas de integridade por uma semana e de uma forma um pouco mais dinâmica do que aqueles treinamentos que ficam lá disponíveis em EAD. E nós começamos a trazer muitas ações de comunicação, muitas palestras, né, muitos comunicados na nossa intranet, que seria um workplace, né, interno nosso, que nós chamamos de conexões. Uhum. E o que nós percebemos? Que havia ainda muita reclamação das pessoas não conseguirem acompanhar, né, participar da Semana da Integridade, porque muitas vezes as palestras que eram sensacionais e são sensacionais acontecem, mas não são todos que conseguem participar. Então, o pessoal que é mais administrativo acessa porque está ali com o computador na frente, então fica mais fácil, recebe o lembrete ali, né, do Teams. Porém, nós temos a maior parte dos nossos colaboradores na operação, né? Mais de 50% dos nossos colaboradores estão na operação. E eles não podem ficar saindo da operação para ficar participando de iniciativas ali da Semana da Integridade. Nós lidamos com combustível, nós armazenamos combustível, então há carregamentos a todo momento que não pode ter ali, né, uma saída de pessoas da operação, porque isso pode causar um incidente gravíssimo. E aí foi o primeiro desafio, né? Poxa, mas eu preciso atingir todo o meu público, eu não posso ficar fazendo ações que atinja só um pequeno público de colaboradores. Uhum. E eu pensei, poxa, eu preciso levar algo que eles possam também participar e, o mais importante, consumir conteúdo de integridade, consumir conteúdo de compliance, que eles possam, como você colocou muito bem, né? Existe aí também toda uma questão fisiológica, né, para que a gente consuma conteúdos e absorva. E aí veio o primeiro desafio. Então, eu preciso levar o tema para eles. E não para chegar até a ponta, né? Exatamente. Chegar na operação mesmo, porque é um ótimo desafio mesmo. E o meu maior público também está ali, né? Uhum. E aí eu pensei, poxa, eu preciso fazer algo que eu não precise tirá-los da operação. E pensei em jogos, né? Poxa, e jogo, né? E aí muito baseada no que eu vejo dentro de casa com os meus filhos, eu percebi que o game era algo extremamente interessante para absorver tema e para servir de algo que fosse leve e descontraído, porque eu vejo os meus filhos jogando em todos os lugares. Você sai para ir num shopping, eles estão lá, né, com o celular jogando, num restaurante, no carro. E eu falei, poxa, por que não fazer um jogo que seja algo leve, descontraído, que leve o tema de forma descontraída e que eles possam jogar no momento que eles quiserem, né? Porque aí veio um outro desafio, mas eu não posso usar celular na operação. Eu causo um risco de explosão se eu utilizar o celular na operação. E aí eu pensei, poxa, como área de integridade, como é que eu faço para falar, caramba, olha, vocês vão utilizar o celular para jogar, né? E aí foi um outro desafio. Eu falei, poxa, mas vamos lá. Eles não precisam necessariamente jogar em um determinado momento. O jogo ele é livre, ele está disponível online. Então, eles podem jogar quando eles estiverem no horário de descanso, porque eles têm um horário de descanso.
eles têm o horário do almoço, que eles também podem jogar, o transporte, a maioria está na van, né? Às vezes leva 1 hora, nós temos terminais que são muito distantes, né, das residências da cidade, Sim. então mais de 1 hora ali no trânsito. Eu falei, não, eles não podem usar na operação, mas eles vão poder utilizar no momento que for mais adequado para eles. E aí eu comecei a buscar, né, jogos no mercado, porém eu já tinha muito a consciência de que eu queria algo muito leve, divertido e que pudesse consumir o conteúdo todo de integridade, ou seja, todas as mensagens para disseminar a cultura, para testar o conhecimento deles até onde eles estavam conhecendo os temas, era para mim o mais relevante. E quando eu busquei ferramentas no mercado, eu vi muita coisa muito complexa, que talvez para o meu pessoal da operação eu não conseguisse ali ter um resultado tão efetivo, né? Criar salas, por exemplo, eu não iria conseguir fazer isso, né? Com um público que teria pouco tempo ali para jogar, né? E aí foi quando eu encontrei a inovação e passei a minha necessidade e para minha felicidade, automaticamente, né, vocês entenderam a minha necessidade e falaram, tranquilo, nós temos uma solução, né, que é exatamente o que você procura e que vai passar aí a mensagem de uma forma leve, da forma com que você gostaria que fosse, mas que também vai gerar aí bastante interação. E aí nós partimos, né, para esse desafio de inovar, né, na Ultracargo, em ferramentas para levar a mensagem de compliance, de integridade para o nosso público. E, para minha surpresa, né, nós começamos a divulgar o jogo e eu percebi que as pessoas ainda estavam um pouquinho inseguras. Nossa, mas será que é um game mesmo? Que é um jogo que eu vou poder jogar, né? É mesmo? Eu não sabia dessa parte, né? Eles ficaram no começo e falaram, é um jogo. O pessoal ficou Interessante. meio assim, né? Mas, poxa, eu vou poder jogar? Como que eu vou jogar, né? E aí Aham. nós colocamos primeiro no Conexões, que é a nossa intranet, Tá. divulgando, olha, na Semana da Integridade nós temos um game, um jogo que vocês podem utilizar, baixem pelo app, né? Aqui tem o QR Code para vocês baixarem, vocês podem jogar tanto pelo celular quanto pelo Computador. website, pelo computador. E aí algumas pessoas até perguntaram, é um joguinho mesmo? A gente pode acessar, pode jogar? Como que é isso? Então foi muito bacana que no começo o pessoal ainda ficou um pouquinho reticente. E aí eu já trago, né, aqui já uma primeira dica. A divulgação, né, do jogo. A gente não pode deixar essa divulgação também só nos nossos materiais de comunicação, porque justamente por ser algo novo, por ser um game, às vezes as pessoas podem ficar ali inseguras, né? E o que eu fiz para resolver isso, né? Qual foi a minha estratégia já prévia, né? Eu vou rodar todas as nossas unidades, todos os nossos terminais e as Tá. nossas unidades, e vou contar como que vai ser essa Semana da Integridade. Vamos ter palestras, vamos ter muitas ações de comunicação e vamos ter o jogo. Então, o que eu percebi, já trazendo mais dicas aqui para vocês, é que cada vez que eu passava no terminal e reunia o pessoal por meia hora ali para contar qual era o tema de fundo da Semana da Integridade, porque existia um tema de fundo, né, desta campanha, que era o compromisso com a integridade. E eu trazia o tema, discutia, falava um pouquinho do conteúdo da semana, e no final eu apresentava o game, eu apresentava o jogo, exatamente como você mostrou, né? Aquela foto ali do celular do game, e contava um pouquinho sobre o game e disponibilizava ali o QR Code. Quando eles percebiam o que era o jogo, né, e que eles iriam poder realmente jogar para consumir, e desafiar os colegas, enfim, eles começaram a se interessar mais e a área de integridade falando, né? Eu pedi o engajamento também da liderança, olha, liderança, incentiva o pessoal a jogar. Então, os gerentes já vinham, pessoal, joga, pode jogar, claro, que não na operação, nos lugares onde não podemos utilizar o celular,
mas no momento de descanso, no almoço, na van, em casa. E eu também incentivei para que eles usassem e jogassem em casa com os familiares, porque a gente precisa levar o tema ética para dentro de casa. A gente precisa discutir com a nossa família, com os nossos filhos, o que é, né, integridade, o que é o compliance, o que é a ética, o que é o adequado, né, o que não é legal ser feito num comportamento, num ambiente de trabalho, e o que é saudável. Então, eu também incentivei para que eles utilizassem o jogo fora ali, obviamente, em momentos de lazer com a família. E a partir desse momento das divulgações, eu já percebia um interesse muito maior, e às vezes eles já sacavam o celular ali do bolso e já acionavam o QR Code. Esse é o melhor momento, né? Porque assim, se você já está divulgando, a pessoa já está ali baixando o QR Code, você já deu um passo, né? Legal, assim, bacana. E aí, quando eu mostrava para eles, aí eu peguei o meu celular e falava, olha aqui, pessoal, né? Se era, por exemplo, um terminal que eu estava indo no 3º dia da campanha, olha, o nosso terminal de Santos está no ranking aqui em primeiro. Aí eles, não, a gente não pode perder de Santos. Vamos lá, pessoal, vamos jogar para a gente passar. Legal. E automaticamente depois, no dia seguinte, aquela unidade realmente ia para o ranking como a primeira do topo. E eles perceberam também que o nome deles ficava ali no ranking como os melhores colocados. E eles só vão para o ranking dos melhores se eles estiverem acertando o conteúdo. Ou seja, eles estão consumindo o conteúdo, né? E jogando. Então, essa competição também entre eles instigou muito, foi algo que no começo eu até fiquei, poxa, eu vou instigar a competição, né? Como é que vai ser isso? Mas foi muito saudável, né? Porque, como você comentou, nós colocamos o desafio de você desafiar um colega, então eles ficavam desafiando, né, os colegas de equipe, e o que foi muito legal, eles desafiavam colegas de outros terminais, então houve também, não só dentro da própria unidade, houve uma interação entre todos os colaboradores, pessoas da matriz, com pessoas dos terminais, e assim, lideranças, né, e pessoas de diversos cargos. Eu recebia toda hora alguém me desafiando, né, então foi bem difícil, porque tem que atender todo mundo, então se está todo mundo me desafiando, então é porque eles estão consumindo conteúdo e jogando. Então isso foi muito legal. E uma dica bacana também, que nós trouxemos, eu coloquei o brinde, né? Divulguei que nós teríamos um brinde para os 50 melhores classificados no game. Então, nós deixamos o jogo rodando por 1,5 semana, porque como eu ia uma semana em todos os lugares, no último dia, na sexta-feira, eu poderia estar penalizando, digamos assim, a unidade que recebeu a minha visita por último. Então, nós estendemos para mais uma semana, e nós já dissemos, olha, vai ser até tal dia, meia-noite. E no dia seguinte, né, nós iríamos publicar os ganhadores do brinde, que seriam os 50 maiores classificados em pontuação. E aí isso incentivou mais ainda, né, para que eles jogassem, porque eu estou dando um brinde, mas eu estou dando um brinde porque ele está consumindo um conteúdo que é importante para a companhia, né? De uma forma divertida, e que se ele tiver realmente ali entendendo e assimilando bem o tema, né? E ele se dedicar, ele vai receber o brinde. Isso foi muito legal, porque teve até gerente, não, eu quero esse brinde, né? Então, e gente, né, pessoas muito competitivas também, não, eu não posso ficar para trás. Então, foi muito bacana. No último dia, nós divulgamos no nosso Conexões, né, no nosso Workplace, a lista das pessoas maiores pontuadas, né, e eles receberam depois esse brinde, e foi muito bacana, porque eles postaram várias fotos, né, com o brinde deles, recebendo o brinde, eles postavam fotos, nós íamos postando também fotos do ranking, né, de tempos em tempos, ranking da unidade, ranking das pessoas. Então, foi algo que realmente foi divertido, foi leve, e a gente conseguiu passar aí o conteúdo de uma forma muito gostosa
e diferente, né? Acho que basicamente foi isso. Legal, Cris, legal. Estão aparecendo já algumas perguntas aqui, né? Eu vou. Uma, né, da Daiane Souza, né? Ela está perguntando, incrível, tal, a plataforma. Tem certificado? Sim, né? Você estabelece um ponto, uma pontuação mínima, né? Que você quer que a pessoa chegue no jogo, e quando ela chegar nesse ponto, o jogo gera um certificado para ela, né? Agora tem uma outra pergunta mais específica aqui também, da Graziela Tobias. Cris, é para Cris. Bom dia. Pensando em auditorias, como conseguiu validar o jogo e garantir que os colaboradores tinham os treinamentos obrigatórios? Na verdade, os treinamentos obrigatórios, eles estão na nossa plataforma de educação interna, né, que é o nosso portal do saber. Nós temos diversos tipos de treinamentos obrigatórios, né, que vai desde EAD, como políticas que estão disponíveis, PPTs, enfim, que são obrigatórios e eles têm que consumir esse conteúdo até tem um determinado período que eles precisam concluir depois que eles são admitidos, mais ou menos uns 15 dias. O game, ele foi utilizado na nossa Semana da Integridade, que é uma semana que nós dedicamos a tratar temas relacionados ao código de ética. E aí, nesta Semana de Integridade, nós deixamos o jogo disponível uma semana e meia, e depois esse jogo ele saiu do ar, né? Mas nós recebemos relatórios, como o Fernando comentou, relatórios detalhados, né, de quais questões foram mais, tiveram pontuações maiores, o que eles mais erraram, e eles consumiram o conteúdo naquele período, né? Não seriam ali os treinamentos obrigatórios. E quando você pergunta de questão de validação do jogo, o jogo, ele fica... você baixa o jogo através do Apple Store, né, por exemplo. E o que precisa, né, para baixar? E aí nós temos só a validação ali, obviamente, de LGPD, porque a gente precisa passar para fazer o cadastro dos colaboradores, é feito um cadastro com os dados que nós decidimos. A inovação, ela dá essa possibilidade de você escolher de que forma você quer que essas pessoas acessem. Vai ser pelo nome, vai ser pela matrícula delas, né? E elas mesmas criam a senha delas para acessar o jogo. Então, é muito simples, assim que ela baixa o app no celular, ela já coloca a matrícula dela lá. Essa matrícula já é identificada, porque a gente manda esse cadastro previamente para a inovação, e ela, naquele momento, já cadastra a senha dela, então só ela tem acesso ao jogo na senha dela, né? E isso não teve problema também, que era uma preocupação que eu tinha. Será que as pessoas vão conseguir acessar o app? Vai ser lento? E isso até o Fernando, né, lembra bem, era uma preocupação muito grande minha de acesso realmente, se não ia ficar caindo o acesso, enfim. E eu não tive nenhuma reclamação com relação a isso, ao acesso, a rapidez com que estava sendo utilizado o game também, tá? Então, também a gente não teve esse tipo de problema tecnológico, digamos assim. Legal, legal. Tem uma outra pergunta aqui do Alan Penteado. Como vocês chegaram no número de 50 melhores? É um percentual que vocês tiraram aí da quantidade geral de colaboradores? Né? Qual foi o... Na verdade, a decisão de só dar o brinde para os 50 melhores foi uma decisão interna nossa, por questão de orçamento, né? Eu não poderia dar brindes para tantos colaboradores, 100, 20, 30, 100, 200, porque nós já tínhamos um brinde que nós demos para todos os colaboradores, 900, mais ou menos, colaboradores, que nós demos no início da campanha, da semana, né? Já tínhamos um brinde. Então, eu tinha ainda um orçamento, e a ideia era esse orçamento ser dedicado a quem realmente conseguisse melhor pontuação. Então, o número 50, que na verdade foi um número que, né, nós decidimos realmente pela classificação, esperávamos que tivéssemos pelo menos 50, né, ou 100 pessoas ali jogando. Então, a gente, como foi a primeira vez também, a gente não tinha nenhum histórico, né, de adesão. Sim. Então, foi um número, assim,
que nós pensamos, poxa, acho que umas 100 pessoas devem entrar para jogar, então vamos aí mais ou menos premiar metade. Então não teve um número assim, esse 50 não foi algo tão elaborado estatisticamente, tá? E quando a gente fala também da premiação do brinde, como o Fernando falou, eu não vou dar só para o primeiro e para o segundo colocado, porque estou atingindo um público muito grande. Eu preciso que esse público consuma o conteúdo, que é para mim o mais importante. Então, quanto mais pessoas consumirem o conteúdo e eles estão pontuando porque estão acertando, para mim era o que estaria ali mais em voga, né, digamos. Então, Legal, foi um legal. número aleatório. Quero fazer um complemento, né? Ampliar um pouco até nessa experiência da Cris com essa questão de quantas pessoas premiar, etc. Hoje, né, com essa funcionalidade do influencer, que no ano passado não tinha no da Cris, mas no jogo desse ano que elas vão fazer agora um outro jogo que eu vou mostrar aí para vocês já tem, eu percebo como é importante você premiar não só os ranqueados, as equipes também, porque a equipe um chama o outro, né, em termos de gamificação, e quem influencia, quem consegue trazer mais gente para dentro do jogo através da funcionalidade ali de influência, que você manda um código, a pessoa coloca na hora de entrar e você ganha no seu ranking os seus pontos de influência. Porque se você tiver 10 influencers super influentes dentro da sua organização, e sempre tem, tá, gente? São pessoas que todo mundo conhece, que é aquela pessoa que, né, que conhece todo mundo, etc. E ela dispara pelo WhatsApp dela, dar uma boa premiação para os influencers tem se mostrado para a gente um ponto fundamental na ampliação da adesão, né? O game ele já traz uma boa adesão, mas se aumenta bastante quando esses influencers chegam aí na parada e começam... Que é o que a gente chama de aprendizagem peer-to-peer, né? Quando você faz todo mundo de baixo também participar na questão de chamar a gente para dentro do jogo. Aí aumenta muito, é uma rede, né? A coisa funciona. Tem a Solange aqui... Oi, pode falar, Cris. Pode falar. A Solange aqui falando né, muito legal, né? Solange Culhaua falando muito legal a experiência da Cris no Ultracargo. A Tatiana Torrecilhas, podemos adicionar qualquer conteúdo desse jogo? Sim, tá, Tatiana? Para compliance, o jogo já tem uma base para vocês não terem que partir do zero, mas essa base você pode apagar, colocar só suas perguntas, o que você quiser, né? Você pode adequar, porque também tem isso, né? Cada empresa tem a sua realidade de compliance. Então, lógico que a gente faz um pré-trabalho já de ter em todos os nossos jogos já algum conteúdo base para a empresa nunca sair do zero, mas a empresa normalmente dá seus toques, porque é muito legal, até, né, voltando porque eu falei do cérebro límbico ali, a pessoa fala, olha, tem uma pergunta relacionada especificamente aqui à minha empresa, então ela se identifica com o jogo, não é uma coisa, fala, não, foi feito para mim, então acaba trazendo bastante engajamento também, tá? Podemos adicionar qualquer conteúdo legal. A Graziela Tobias está perguntando aqui, Fernando, bom dia. Qual a capacidade de usuários utilizando ao mesmo tempo? Você usa um servidor próprio? Não. Ela é tudo na cloud, tá, gente? Não tem limite de capacidade. No ano passado, a gente fez um jogo com 35 mil usuários. Esse ano a gente vai fazer uma com 45 mil. Não tem um limite, é tudo na nuvem, tá? Mesmo utilizando ao mesmo tempo, né? Mesmo sendo um jogo que um está fazendo uma coisa com a outra, é tudo na Amazon, na AWS, então tem uma capacidade boa. Agora, o Alan Penteado tem uma... aqui, ó. Júlio Moraes, antes, né? Para Cris. Cris, o game foi usado só na Semana de Integridade ou de outras formas? No ano passado nós utilizamos só na Semana da Integridade. E aí, eu já aproveitando aqui o gancho do Júlio, queria falar um pouquinho dos feedbacks, né? De tudo isso, de como foram os feedbacks, a aceitação, e, enfim. Aí foi um outro ponto bem positivo também, porque vem aquela tensão, né, de você inovar, trazendo algo, né, diferente, ainda mais como jogo. E os feedbacks foram muito positivos, as pessoas realmente gostaram muito. Ficavam comentando, poxa, eu já rodei o jogo inteiro,
né, como o Fernando falou, dá para você, depois repete. Então, teve pessoas que consumiram o conteúdo inteiro, que foram, acho que, mais de 60, 70 perguntas, e jogaram novamente. E os feedbacks, que foi algo que realmente chamou atenção, que as pessoas falaram que, poxa, que bacana, que legal, gostamos muito desse tipo de interação, de jogo, traz mais vezes, né? A gerência também dos terminais me trouxe feedbacks. Olha, Cris, o pessoal adorou o jogo, pode trazer mais vezes, né? Esse tipo de conteúdo, de ação, porque o pessoal gostou muito. Então, realmente, como até outras áreas me procuraram, queria fazer algo parecido para segurança e meio ambiente, né? Me passa o contato, como foi. Então, assim, realmente a gente só deixou na Semana da Integridade, mas como nós tivemos feedbacks muito positivos e a própria liderança ali que acompanhou durante a semana mostrou também isso para a gente, que foi positivo, que era para a gente, inclusive, pensar mais em iniciativas nesse sentido. Para esse ano, nós estamos aí, está no forno, inclusive, a nossa Semana da Integridade vai ser na semana de 2 a 6 de outubro. Nós estamos trazendo aí até a pedidos o game novamente, só que agora, claro, não mais com a roletinha, né, de perguntas e respostas, que a gente colocou no conteúdo da roleta ali. Nós definimos, né, os temas: anticorrupção, código de ética, conflitos de interesse, enfim, diversos temas ali na roletinha. E esse ano a gente conversou e falei, olha, vamos trazer o game, mas de uma forma diferente. E para esse ano, acho que o Fernando deve falar um pouquinho mais, nós estamos com um outro modelinho de game também, que é um pouquinho diferente da roleta, mas eu acho que vai ser assim bem motivador também, esse novo formato. E então acho bacana também falar um pouquinho dos feedbacks que nós tivemos, e por isso que nós estamos também trazendo novamente para esse ano. Mas, até complementando a resposta, nós decidimos deixar o game só nas 2 semanas da campanha, mas tem a possibilidade, né, Fernando, desse Sim. jogo ele ficar disponível o tempo que a companhia quiser. Então, se quiser também ir mudando o conteúdo, como se fosse, por exemplo, uma trilha, né, de diversos conteúdos que vocês queiram que possa ser consumido aí ao longo do ano, eu acredito, né, Fernando, que isso é super possível, sim, né, de vocês também utilizarem por mais tempo ou de uma forma até fixa, eu acredito, né? O Fernando pode complementar um pouquinho mais. Sim, sim, tem muitas empresas que depois que termina a semana eles resolvem, a gente vai manter o jogo no ar, e ele é mantido por uma mensalidade, por uma manutenção, e aí utilizam para integração de novos colaboradores, utilizam, né, exemplos de empresas que fazem isso, a Unesco, né? A Unesco usa no mundo inteiro, inclusive em vários idiomas, né? Eles gostaram fizeram a semana de integridade e aí usam para qualquer pessoa que entra na empresa para fazer. A Balduco, são as empresas que usam nesse sentido também. Temos uma outra pergunta aqui, muito bom, vocês estão perguntando bastante, então, né, pessoal animado aqui. O Alan Penteado está perguntando: poderiam nos dar exemplo dos brindes que foram oferecidos? Bom, a cada empresa tem a sua política de brindes, né? É claro Exato. que a gente pensou em algo simples, que tivesse ali a marca da semana, né? E aí nós temos alguns kits que às vezes a gente monta, como as garrafinhas, que nós colocamos o Semana da Integridade e o logo, o Ultracargo, então, para registrar que aquele brinde era da Semana da Integridade. Nós entregamos como brinde, no início da semana, da campanha, uma sacochila, que é como se fosse uma mochilinha, ela é até de material reciclável, uma sacochila, escrita Semana da Integridade, e isso para todos os colaboradores. E para os ganhadores, nós entregamos um kitzinho de um copo e uma caneca, também com material reciclável, que vinha com a caneca para coisas quentes também, né? O copo ele podia tanto para coisas frias como quentes. Que legal. E a caneca. E para esse ano a gente já tem um pouquinho mais de orçamento, então a gente vai trazer uns brindezinhos aí um pouquinho mais chamativos, digamos assim, né? Um fone de ouvido sem fio, né? Uma frasqueirinha
térmica ali também para carregar o lanche, enfim, alguns exemplos aqui, garrafinhas, né? Que Garrafinha, legal. inclusive térmica. Então, assim, aí vai muito da política interna da companhia, do que a empresa costuma trabalhar em termos de brindes e o orçamento da área também, né? Que tem que O encaixar. orçamento. Eu quero complementar esse ponto com uma coisa importante, né? Que a gente estuda bastante o que é engajamento, né? Tem uma coisa que você gera com engajamento com a premiação, né? Que é o que a gente chama de engajamento transacional, uma transação, né? Eu te dou uma coisa, você vai buscar um prêmio, que às vezes é um brinde, é muito simbólico, né? Não é um, né? E tem um outro engajamento que a gente chama de engajamento emocional, que ele diz respeito à tua visibilidade, né? A como que você apareceu, como você isso Eu ele é acho, mais Fernando, aproveitando o forte, seu gancho, que eu acho que foi o mais forte, é porque forte, muitas né? pessoas nem sabiam que teria um brinde, porque nós não divulgamos Olha com só. muita antecedência, foi só quando eu fui realmente fazer as conversas, mas realmente o que mais instigou as pessoas foi a questão do ranking, né, da competição ali, dela estar podendo interagir com pessoas de outros terminais, da matriz, e ela vê ali o nome dela no ranking, né? Assim, tiveram várias pessoas da operação, então eu acho que realmente até puxando o teu gancho vale até mais do que muitas vezes o Um brinde. super brinde, né? Não, e é legal, você trouxe no começo da tua fala como que um terminal falou, pô, mano, pera, os caras estão na nossa frente. Isso acontece muito quando você faz ranking de áreas e diretorias, né? Tipo, de departamento versus departamento, área versus área, diretoria versus... Quando eles veem que tem a outra área X lá, que tá, tipo, outro terminal que tá na frente, cara, a gente teve vários exemplos desses. Na Gerdau, a gente fazendo isso daí, aconteceu até uma coisa engraçada, eu vou contar aqui, né? Teve uma reunião, o nosso cliente contou que teve uma reunião dos diretores, né? E que quando um dos diretores, numa reunião dessa, que estava no meio da campanha, ele tirou o celular e falou: gente, a gente está na frente de vocês. Ele puxou isso numa reunião de diretores, o jogo explodiu. Assim, porque todos os diretores falaram: não, pera, não é assim, vamos lá, vamos, né? Os líderes, quando eles entram quando você trabalha com a cooperação dentro da equipe, né, versus outras equipes, eles entram de cabeça, né? É muito E o legal. legal que, como nós tivemos também a pontuação, né? Que na verdade os ranqueados foram as pessoas, né, o brinde foi para as pessoas, não para os terminais, digamos assim, para as nossas Uhum. unidades. O bacana é que nesse grupo de 50 pessoas nós tínhamos representantes ali de todas as nossas unidades. Então, nós tínhamos ganhadores da matriz, do terminal X, Y, Z. Então, todos foram representados de alguma forma pelas pessoas que foram, né, pontuando. E alguns até diziam, pô, no nosso terminal o fulano está sendo o Tá bombando. imbatível, É né? isso Então, aí. assim, até algumas pessoas ficaram conhecidas dentro da organização porque não perdiam o primeiro posto ali do ranking, né? Então estava É difícil interessante competir com isso. aquela pessoa. Muito legal, Então, muito isso que é legal, muito legal. legal. A Solange Culhal está perguntando quantos dias foram necessários para finalizar o jogo e apresentar os ganhadores. Boa pergunta. Nós fizemos 2 semanas, né? Como eu comentei, porque eu achei que uma semana, como eu iria fazer a divulgação, eu precisava dar um pouquinho mais de tempo para que as pessoas pudessem utilizar mais o jogo. Então, nós fizemos 2 semanas inteiras do jogo disponível, sendo que na quinta-feira, meia-noite, encerrava, né? Foi quando a gente fez o corte, e aí na sexta-feira, na parte da manhã, eu já recebi o relatório, porque é um relatório muito simples em Excel, que o pessoal, inclusive, gera de forma muito fácil. E na sexta-feira, pela manhã, nós já tínhamos o ranking ali através do relatório, e na sexta nós fizemos a divulgação já dos nomes dos ganhadores. Tá? Então, foi um tempo que eu encontrei, assim, achei bem razoável, né, para deixar rodando. Legal, Cris. Bom, a Tatiana Torrecilhos pediu, né, para passar o contato. A gente já viu aqui, já está deixando meu e-mail aqui embaixo rodando, tá, Tatiana? Para vocês mandarem uma mensagem. Tem uma pergunta aqui da Thaís Pascolati. Quantas pessoas participaram?
Tchan. Nós tivemos mais ou menos, acho que umas 200 pessoas, 200 participantes. O que a gente entendeu que foi bastante positivo, porque era algo novo, algo que a gente ainda tinha receio, se iria ter adesão, né? E a gente tinha calculado ali, como eu falei, uns 50, até pensando que talvez tivesse pouca adesão. E a gente teve uma adesão até muito boa, né? De participantes, e eu acredito que aí já pensando, né, nas lições aprendidas, e se for também curiosidade, e é algo que eu estou, né, batendo muito agora, é como que eu aumento essa adesão. Então, eu percebi que realmente, como eu falei na primeira dica lá atrás, que depois que a gente começou a fazer uma divulgação e chamar as pessoas de uma forma mais próxima e mais ali, né, efetiva, isso aumentou o uso, a adesão. Então, para esse ano, nós vamos fazer uma comunicação prévia também com a liderança, para que a liderança já vá comunicando, né, qual vai ser a ação que vai ter o game, para a liderança já incentivar também o público a jogar, porque fica também aquela questão, né, poxa, será, né, que meu líder vai ficar chateado se lá na hora do almoço me vê no celular, enfim. Então, nós estamos trazendo agora previamente a liderança para ajudar na divulgação e já vamos começar a soltar algumas chamadas, né, previamente para o pessoal já saber que esse ano tem o game novamente, num outro formato, né? A gente já vai esse ano também já divulgar o brinde previamente. Então, assim, são algumas liçõezinhas ali que a gente foi observando e pegando como pontos de melhoria para a gente aumentar essa adesão, tá? Então, vamos ver aí para esse ano se essas ações aí um pouquinho prévias e de comunicação aí um pouquinho mais focada, se a gente consegue também ter uma adesão aí mais participativa do que a anterior, porque agora a gente vai ter histórico, né? Como a gente não tinha antes dados estatísticos, históricos, agora a gente vai ter aí já algo para poder comparar. Legal, legal. Bom, o Rodrigo está perguntando, né, que qual foi a adesão dos colaboradores. Aí ele já respondeu, já falou um pouquinho da adesão. Solange Culhava está perguntando quantas perguntas mesmo, Cris? Quantas perguntas mesmo foram? Então, isso é interessante. É muito bacana porque, como o Fernando comentou, eu já recebi previamente da inovação um conteúdo, né, de compliance, e o que eu fiz foi adaptar esse conteúdo para as nossas diretrizes, para o conteúdo do nosso código de ética, das nossas políticas corporativas de anticorrupção, conflito de interesse, e eu fui trabalhando essas perguntas e respostas para deixar um conteúdo bem alinhado com o que a gente gostaria de passar de mensagens e que tivesse conteúdo suficiente para que as pessoas... Porque se a gente deixa também um conteúdo muito curto, como eu comentei, teve pessoas que já consumiram o conteúdo muito rapidamente. Então, também não é bom deixar pouca coisa, né? Se eu não me falha a memória que eu cheguei a mais ou menos umas 70, 80 perguntas, que aí são de várias formas. Tá. Tinha pergunta direta, tinha pergunta qual que é a alternativa correta. Então, por exemplo, qual é a forma de entrar em contato com o canal aberto? E aí tinham 3 alternativas. E, enfim, eles tinham que selecionar qual era a alternativa correta, o que configura aqui, né, um ato de corrupção. Então, assim, várias formas de você fazer as perguntas colocando o seu conteúdo. Então, eu acho que foi suficiente, assim, mais ou menos 80 perguntas, mas pode ser menos, como pode ser mais. Talvez o Fernando, que tem aí mais visão, né, de conteúdo, pode ajudar melhor, mas o nosso foi mais ou menos essa quantidade. Legal. É assim, 80 é super bom, né? De 80 a 100, assim, é um número bacana, não só de perguntas e situações também, né? Isso é uma coisa que eu gosto bastante, né, nos jogos, na possibilidade dos jogos, né? Você coloca uma situação, o que você faria aqui, né? Para mais uma reflexão, né? E a pessoa toma uma decisão ali. Então, eu brinco, eu falo que o Compliance Play, ele trabalha
duas dimensões de aprendizagem. Uma que é conceitual, né, do que é o conceito correto, o que é, né, a definição conceitual, e outra como é que você aplica isso na prática, né? Você pode colocar situações e ver como é que a pessoa está aplicando, que já é um segundo passo aí de aprendizagem e de aplicação na realidade, né? Uau, quantas perguntas. Cris, né, tô pegando aqui. A participação dos colaboradores foi um convite ou uma convocação? Não, a ideia realmente era deixar como uma ação da Semana de Integridade, realmente, né? Que não fosse nada obrigatório. Então, de alguma forma, nós convidamos o pessoal a participar, a acionar, né, o game, consumir os conteúdos da Semana de Integridade. Então, nós divulgamos através de um e-mail, né, que nós temos corporativo, no nosso workplace, então nós colocávamos mensagens, olha, na Semana da Integridade, participem do game, né? Temos um game super bacana, então era muito mais na linha do convite, chamando as pessoas para participarem, porque era algo ali da Semana da Integridade, que era bem bacana, para que todos tivessem ali a possibilidade de participar, tá? Então foi mais no sentido de convite mesmo. Legal, legal. Bom, bacana que teve bastante, né, participação. Eu vou aproveitar essa pausa para mostrar para vocês o que a Cris está também comentando aí, do qual que é a evolução desse jogo, né? O segundo step. Acho que o Challenge, ele é esse jogo da roleta de perguntas, né? Ele é um jogo que abre alas, ele é fantástico para engajamento. E existem outros jogos que nós temos para compliance também. Eu vou mostrar um que é uma próxima etapa quase que natural desse jogo da roleta, porque ele tem a roleta dentro dele também. Vou compartilhar aqui a apresentação rapidinho com vocês, para vocês poderem ver, né, do que eu estou falando, para terem mais perguntas aí. Enquanto isso, vocês já elaboram outras perguntas para a Cris aí, para a gente, tá? Se a gente não conseguir responder todas as perguntas agora, também podem ficar super à vontade para me contactar. Estou no LinkedIn também, Cristiane Oliveira. Cris, você está vendo a minha tela? Ainda não. Cris? Alô? Eu estou vendo agora que entrou agora a telinha do jogo. Legal, joia. Então, eu vou compartilhar aqui. Esse aqui é o jogo que é o Compliance City, tá? Ele tem uma história, né? Ele começou, né? Você foi recrutado para uma missão especial. O que aconteceu, né? Captain, né? Ou o nome que a gente quiser, isso aqui também é customizado, foi invadido pelo caos. Por quê? Porque as pessoas não trabalharam com ética, com integridade, né? Então as cidades ficaram assoladas pela desordem. O cenário é desanimador, as casas estão sem vida, está tudo cinzento, né? Os habitantes estão reclusos, né? E aí, qual que é a tua missão, né? A gente não sabe exatamente como começou. A gente entende que é o momento de entrar em ação para restaurar as cores, então você vai entrar como um herói para vencer desafios e trazer a felicidade e a ética, a integridade e compliance de novo para essa cidade, né? Quando você entra nesse jogo, aí você também tem um avatar, só que esse avatar ele já é um pouco mais turbinado, né? Ele tem outras coisinhas aqui para você brincar com a sua aparência para entrar no jogo. Ele também tem os mesmos rankings coletivo, influencer, ele tem as mesmas pontuações. E aí ele tem 2 lugares de jogo, né? O primeiro é esse daqui, que é onde você vai colorindo e restaurando a cidade, né? Vocês veem que para cá eu ainda não consegui vencer os desafios. Então a cidade está cinza, né? Ela não foi desbloqueada. Como é que esse jogo funciona? Esse é um jogo que você tem alguns lugares, né, nas mãozinhas aqui, onde você tem conteúdo, né? Uma pequena pílula ou um vídeo que você pode colocar, né? Pensando na postura dos colaboradores, espero que eles ajam com integridade com todas as pessoas, etc. Fala um pouco do canal de ética e na sequência disso você tem um desafio que vai trabalhar esse conteúdo que você acabou de ver. Então você tem sempre uma pílula de conteúdo e na sequência um game, né? Então
esse game aqui é um game de juntar cartas, por exemplo, né? Eu tenho que juntar cartas do lado esquerdo com cartinhas do lado direito. Então, eu abri uma carta aqui que fala que é o canal de ética. O canal de ética deve respeitar a legislação? Não, não pode retaliar, não tem a ver com essa carta. Para o relato anônimo, o canal de ética é para o relato anônimo de comportamento e atitudes, né? Pá, é isso daqui. Juntei as duas cartas, fiz o pontinho. O gestor, né? Ele não pode retaliar o colaborador. Poxa, juntei a cartinha da esquerda com a da direita. Então aqui já trabalhando a aprendizagem lateral, né? Que é uma outra coisa, né? Parceiros, fornecedores e clientes devem agir com integridade. Opa, não é essa, tá incorreto. Tive um erro aqui em cima, eu posso ter até 3, né? Então, essa daqui, né? E essa daqui. Aqui você, poxa, venci esse desafio, eu ganhei 2 estrelas. Eu posso fazer de novo para ganhar 3. Eu posso repetir esse desafio quantas vezes eu quiser. E você tem vários tipos de conteúdo, né, aqui dentro e vários tipos de desafio também que vão aparecendo na tua frente. Então, escolha quais informações são corretas no que diz respeito à temática de assédio. Eu tenho que escolher 4 opções, né? Comportamento amoroso frequentemente que humilha alguém, deve assinar o canal de ética, está associado diretamente com desrespeito ao limite. Existem 4 tipos de assediadores. Vai, chutei esses 4 aqui. Ele vai me falar qual está correto, qual está incorreto. Esses 2 estão incorretos, então são esses 2 aqui. Aprendi com o meu erro, avancei no jogo. E assim, você vai colorindo a cidade, porque toda vez que eu acerto um desafio, né? Então vou aparecer aqui um outro desafio. Considera a seguinte situação: o time não gosta, aqui é uma situação, né, de um funcionário e passa a fazer de tudo para que ele se sinta excluído e peça demissão. Essa atitude está correta, pois se a equipe toda não gosta de alguém, ele tem que sair da empresa. Incorreta, correta, pois cada um colhe o que planta. Se ninguém gosta dele, certamente ele tem que, né? Tá bom, tá incorreto, né? Assédio. Quando eu acerto aqui, eu vou colorir uma casinha e vou colorindo a cidade, né? Qual o objetivo do nosso código de conduta? E assim você vai colorindo a sua cidade, né? Vencendo os desafios e colorindo a cidade, né? Na velocidade com a aprendizagem que você quiser, tá? Todo esse conteúdo também é customizado, tá, gente? Ele já tem um conteúdo, mas ele também pode ser customizado. Esse aqui é o jogo que a Cris, né? Que é uma outra versão do jogo. E nesse jogo você, além dessa parte da trilha, você também tem a área da roleta como um opcional que você pode jogar aqui infinitamente para ganhar mais pontos. Aqui você só não vai desafiar seus colegas, você vai responder e vai ganhar ou não ganhar, né, seus pontos relacionados às perguntas e situações que vão aparecendo. Mas o que acontece na prática, tá, pessoal? Eles fazem a trilha, eles estão fazendo e estão sempre na roleta ganhando pontos extras e vencendo os desafios para conseguir, né, ter mais pontuação e melhorar no ranking. Então, ele é um jogo que tem a roleta, mas ele tem também uma trilha de aprendizagem, né? Ele não é tão focado na roleta, na interatividade. São 2 formatos aí que, digamos, são os nossos campeões aí de formato de venda dos jogos de compliance, né? Tem outros formatos também, mas deixa eu parar de apresentar aqui. Parar a tela, legal. Mas são importantes. Estão me ouvindo bem? Legal. Aí eu queria fazer algumas perguntas, né? Fazer as perguntas finais aqui para a Cris, né? Depois que eu mostrei aí qual que é o próximo passo, né? Perguntas que algumas delas você já respondeu em vários momentos, né? De alguma forma, mas eu queria reforçar alguns pontos, né? Cris, o que é o principal desafio aí para disseminação? Aí falando de uma forma mais ampla, disseminação de compliance dentro das organizações. Como é que você vê isso? Qual que para você é o principal desafio que existe hoje? Assim, são vários, né? Não é algo tão simples, mas eu acho que um dos principais é realmente você atender às expectativas, né? Fazer com que o tema realmente chegue, seja consumido e o compliance em si, ele vire comentários, né, dentro da organização. Então, poxa, a semana da integridade, a gente teve
né, uma ação que foi super bacana, fez a gente refletir. Quando isso acontece, né, quando você pergunta, pô, qual o maior desafio? Acho que é atender essa expectativa, né, porque as pessoas realmente comentem sobre integridade, sobre compliance na organização. Isso não fique como algo pontual, só quando a gente pede para fazer um treinamento, enfim. E a gente começa a perceber que a cultura foi disseminada quando você vê os temas de compliance, quando você vê as pessoas falando sobre compliance dentro da organização de uma forma leve, né? Como você comentou lá no comecinho da sua fala, poxa, compliance geralmente é um tema duro e tal. Então, acho que o principal desafio é fazer isso, deixar de ser algo realmente tenso, duro, e passar a ser um assunto leve, um assunto que as pessoas realmente disseminem e falem dentro da organização sem problema algum, né? E eu achei que o jogo ele trouxe muito isso, porque o compliance em si, né, os temas, o compliance ele ficou realmente sendo falado dentro da organização, mas associado a algo leve, associado a algo bacana. Então, acho que é um desafio e tem ajudado a inovar, né? Enfim, com essas ferramentas tem ajudado a mudar um pouco esse cenário. Que legal. Assim, né, aqui finalizando já indo para quem quiser perguntar mais alguma coisa, aproveita, tá? Aproveita a Cris. Aí, gente, quais são os principais cuidados, né? Os don'ts, o que a gente tem que tomar cuidado na sua percepção nessa disseminação de compliance, na utilização de jogos, quais são os principais cuidados e coisas que tem que ficar de olho para não ter nenhum problema? Eu acho que na minha fala já até fui dando algumas dicas, né? Falando ali algumas coisas, mas como cuidado, o conteúdo em si, eu acho que ele tem que ter um olhar bem crítico, ele tem que ter um olhar bem cuidadoso, o conteúdo que você está ali colocando para ser consumido, né? Porque nós que somos da área de compliance, de integridade, se a gente não estiver conseguindo colocar um conteúdo ali de uma forma adequada, isso pode trazer um problema, né? Pode ser mal interpretado ou passar uma mensagem, às vezes, ali errada e negativa. Então, acho que o conteúdo é algo que tem que ser olhado com bastante carinho, com bastante cuidado. E eu acho que a forma de engajamento também. Você não pode também trazer um problema para a organização com uma ação que você está executando. Então, por isso eu trouxe também algumas dicas aqui, teve até pergunta, né? Empresas aí já preocupadas com essa temática aí de TI, de LGPD, enfim, então acho que tem que olhar isso, né, com bastante cuidado também, né, se o impacto que essa ferramenta vai ter no seu negócio, né, como, por exemplo, eu citei, tomar o cuidado para que, se as pessoas não podem usar o celular na operação, como é que você vai incentivá-los a usar na operação? Então, tem que ter esse radar ligado também, né, até onde que a gente pode ir, como que a gente mostra o que não pode ser feito para não gerar algum efeito contrário para a ação que você está desenvolvendo, né? Você gerar um problema dentro da organização, um transtorno para a empresa. Então, assim, tem vários cuidados que a gente realmente tem que ter, né? E prestar atenção aí na política interna do seu negócio, como é que a sua empresa atua, né? Checar antes se isso é viável para o seu tipo de negócio, para a sua dinâmica, para a sua estrutura ali no dia a dia. Acho que isso é bem importante avaliar. Legal, Cris. Bom, chegamos ao fim do nosso bate-papo de hoje. Cris, muito obrigado. Acho que certamente foi muito rico, né, pelas perguntas que tivemos aqui para essa comunidade, chamada essa comunidade de compliance. O que a gente conversou aqui hoje, a gente gravou e depois a gente vai editar e vai disponibilizar para todo mundo também, tá em nos nossos canais aí, para você, lógico, também, né? Depois aí a gente vai bater um papo com a área de comunicação.
E antes de a gente terminar, chegou uma pergunta aqui. A gente vai terminar com, vamos, máximo mais 2 perguntinhas, tá? Vamos lá. Pedro Franquin. Cris, foi notado algum incremento de denúncias após o game? É uma pergunta interessante, né? Porque o game, ele não tinha um foco tão forte no canal, tá? Mas já é algo interessante aqui, aproveitando o gancho da sua pergunta, porque, como eu falei, né, o conteúdo, você precisa tomar muito cuidado com o que você quer passar com aquele conteúdo. Então, se, por exemplo, na sua organização você está percebendo que não estão utilizando muito o canal, isso pode ser talvez um sinal ruim, você pode, com esse conteúdo, talvez até trazer o conteúdo todo, por exemplo, baseado em diretrizes para código de ética, canal de denúncia, perdão, incentivando as pessoas a utilizarem, colocando questões que têm que ser levadas para o canal. Como o nosso objetivo não foi um foco tão específico no canal, nós tínhamos, claro, né, dentro da roletinha lá, nós tínhamos vários temas, e dentro do conteúdo tinha o tema relacionado ao canal de denúncias também. Então, não foi um foco isso. E nós percebemos que continuou uma média ali de relatos, né? Teve um aumento ou outro, porque as pessoas também prestaram mais atenção ali, mas eu não coloco que houve realmente um aumento em relatos devido ao game, porque não era muito esse foco, tá? Então, já até trazendo um gancho aqui, que vocês podem colocar o conteúdo, talvez até de acordo com o foco. Como o Fernando comentou, pelo relatório vocês conseguem ver até conteúdos que às vezes não estão tão assimilados pelas pessoas, e aí você pode pôr mais desse conteúdo. Ah, se eu percebi que anticorrupção foi o que as pessoas mais erraram, elas não estão assimilando as nossas regras com relação a esse tema, aí você já pode aproveitar esse conteúdo, né, que foi algo que nós fizemos, vamos reforçar mais esses temas ou aquele, aí você já pode aproveitar também e reforçar mais aquele conteúdo, tá? Muito bom. Então, né, finalizando agora. Obrigado, Cris. Obrigado mesmo. E em breve vocês vão receber materiais complementares. Obrigado a toda a equipe, né? A equipe de comunicação, Vanessa, Mônica, equipe de projeto Vladimir, Varela, Sandra, a equipe da live também que participou. E, poxa, te agradeço muito. Espero a gente conversar em breve, tá bom? Obrigado pelo pessoal. Convite. Foi ótimo. Fico à disposição caso alguém tenha alguma outra curiosidade, alguma outra dúvida. Também podem até me acionar ali no LinkedIn, que eu ajudo aí vocês a tirar qualquer outra dúvida. Obrigada pelo convite. Perfeito, gente. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.